e 27. Eram pessoas que aparentemente tinham uma vida santa, que eram cheios do Espírito Santo. Só que Jesus condenou a atitude dessas pessoas veementemente. Preste bem atenção no texto. Mateus 23 e 27. Jesus diz para os escribas e fariseus que eram hipócritas. Olha o que ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Olha que coisa terrível, irmãos. A palavra aqui, belo, ela denota uma noiva sendo adornada para o casamento. Eu fui estudar isso aqui. A palavra belo aqui, Jesus, quando se refere a eles, diz assim: vocês se mostram adornados como para um casamento. Eu acredito que das mulheres que estão aqui, que se casaram, nenhuma delas se preparou melhor em um outro dia da sua vida que no dia do casamento. Elas se adornaram da melhor maneira possível para se casar, porque era um dia especial. É isso que Jesus está dizendo para os fariseus. Vocês se adornam no exterior. Vocês dão uma impressão de que são belos e formosos. Só que dentro de vocês existem ossos de mortos, cheiro de podre. Porque a moralidade visível, preste bem atenção, a moralidade visível apenas, preste bem atenção, a moralidade visível apenas não é prova de enchimento do Espírito Santo. Esses dias eu me encontrei com uma pessoa e essa pessoa, conversando comigo, disse para mim: você conhece o fulano? E eu disse: conheço o fulano. E essa pessoa disse assim: pois é um homem cheio do Espírito Santo. E eu conheço aquela pessoa de uma maneira que essa pessoa que estava me abordando não conhece. Eu conheço aquela pessoa com vícios, conheço aquela pessoa como um murmurador, conheço aquela pessoa como um homem que não dá bom testemunho. Mas não era essa a impressão que o outro tinha. Eu fiquei calado. Eu resolvi não me pronunciar. Até porque eu não quis escandalizar aquele irmão na fé. Mas, às vezes, a nossa visível moralidade impressiona algumas pessoas. A nossa visível moralidade impressiona algumas pessoas e somos taxados pela nossa reputação quando estamos na igreja. Só que existe uma diferença de reputação e caráter. Reputação é aquilo que as pessoas pensam que nós somos. E caráter é aquilo que somos de verdade. Então, quando o Espírito Santo ele quer entrar na vida do homem, a principal obra do Espírito Santo é causar no homem limpeza, transformação, mudança, santificação. Porque o Espírito ele é santo e ele não compartilha com nenhuma impureza. Então, moralidade visível não prova que somos cheios do Espírito Santo. Que fique claro. Agora, deixa eu fazer uma ressalva. Todo homem cheio do Espírito Santo, ele é moralmente bom. Todo homem cheio do Espírito Santo, ele tem o caráter ilibado. Todo homem cheio do Espírito Santo, ele compra e paga. Todo homem cheio do Espírito Santo não mente, não murmura, não calunia, não cria atritos, não cria intrigas. Todo homem cheio do Espírito Santo é humilde, é íntegro, é justo, é santo. Agora, você se basear na aparência pode ser um equívoco. Porque muitos estão vestidos de ovelha, mas infelizmente têm coração de lobo. Amém, queridos? Outra realidade que nós precisamos observar
conhecimento intelectual a respeito de Deus não prova a nossa salvação. E não prova que somos cheios do Espírito Santo. Eu posso vir aqui e falar muito da Bíblia. Falar da Bíblia como se fosse o meu manual, minha regra de fé. Mas eu posso, infelizmente, ser apenas um bom ator. É possível isso, não é? Eu posso simplesmente me estribar na minha indumentária, vestindo a minha gravata e o meu paletó, e vir aqui falar muito bonito a respeito do Evangelho, mas esse Evangelho nunca se tornou uma prática de fé para mim. Ficou só na teoria. Eu decorei muitos textos bíblicos e recito esses textos bíblicos por onde eu ando, mas eu nunca vivi os princípios e as verdades bíblicas. Isso é possível, sim ou não? Quantas pessoas escandalizando o Evangelho, se vestindo de crente, dizendo-se que é crente, mas andando pervertidamente, injustamente, andando pior do que o ímpio. Porque o conhecimento intelectual a respeito de Deus não prova nosso enchimento. Olha o que diz a Bíblia, querido. Vamos à Bíblia, Romanos 2:17. Preste bem atenção. Nós precisamos observar o que a Bíblia diz, porque ela é a verdade. Ela é a palavra do Senhor. Romanos 2, versículo 17 a seguir. Olha o que diz esse texto. Paulo sendo incisivo com os judeus que eram conhecedores da lei, os judeus que tinham o dever de ser luz no mundo. Olha o que Paulo diz para esse povo: se porém tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos. Os judeus se achavam guia dos cegos, das nações pagãs, dos gentios, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furta, dizes que não se deve cometer adultério e o cometes, abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Que coisa terrível. Que realidade terrível, queridos. É quando nós temos um evangelho apenas de boca. Somos crentes nominais, mas ateus na prática. Isso é um equívoco tamanho. Preste bem atenção o que diz Tiago 2:19. Eu quero que você atente a tua atenção para este texto. Tiago 2:19. Preste bem atenção. Olha que texto. Tiago 2:19. Nós estamos num culto de ensinamento da palavra de Deus. É necessário observarmos a Bíblia. Tiago 2:19. Crês tu que Deus é um só? Pergunta retórica. Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Queridos, certa feita eu ouvi um jovem ainda, um jovem angolano. Ele não está mais aqui. Ele esteve aqui há anos atrás. O nome dele é Samalombo. Não sei se alguém lembra desse jovem. Peterson lembra dele. Samalombo, ele era um dos professores de teologia da igreja. E ele usou a seguinte expressão, e eu guardei no meu coração. Esse jovem disse assim: alguns de nós têm a mesma fé dos demônios. Eu olhei para aquilo e falei: o que é isso, meu Deus? Isso é chocante. E ele leu esse texto e disse assim: os demônios sabem quem Deus é, creem e até tremem diante da glória de Deus. Só que eles não fazem nada com respeito ao conhecimento que tem. Eles não movem uma palha em direção à obediência. Não. Eles creem e estremecem, mas continuam sendo demônios. Queridos, nós precisamos atentar para isso. Conhecimento intelectual a respeito de Deus não prova enchimento do Espírito Santo, não prova salvação, não prova que somos homens de Deus, porque
Quem evangeliza sabe. Se você evangelizar 10 casas nesse país, 9 delas você vai ouvir assim, ó, eu conheço Deus, eu sei quem é Jesus, eu aceito a palavra de Deus. Só que essa aceitação não se torna prática, ela não muda a vida, ela não estabelece regras, normas, não, limites, não. Essa aceitação é apenas de boca para fora, é intelectual apenas, e a salvação nunca chegou naquela casa. Quem está entendendo, diga amém. Então o enchimento do Espírito Santo não é simplesmente conhecimento intelectual a respeito de Deus. Agora vai ficar um pouco mais difícil da gente engolir. Mas tem outra verdade aqui. Enchimento do Espírito Santo também não se pode ser caracterizado apenas por um ministério ativo. Ministério ativo. Mas, irmão Tiago, eu faço um serviço na igreja. Irmão Tiago, eu sou uma das pessoas que fazem serviços voluntários na casa de Deus há muitos anos. Eu provo para você hoje na Bíblia que isso não é suficiente para você me provar que está cheio do Espírito Santo. Olha o que diz a palavra de Deus, Mateus capítulo 7. Abre a sua Bíblia. Mateus capítulo 7. Preste bem atenção. Mateus capítulo 7, versículo de número 21 ao 24. Muito conhecido, muito conhecido. Um dos textos clássicos, mas chama a nossa atenção esta noite. Olha o que diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Queridos, isso aqui é uma realidade que nós temos que abrir os nossos olhos. Nós não temos garantia por tempo de fé. Nós não temos garantia por serviço prestado. Nós não temos garantia porque estamos aqui bem vestidos. Nós não temos garantia. Se nós não alimentarmos a comunhão com Deus, o Espírito Santo pode, aos pouquinhos, se esvair da nossa vida. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Quem entendeu, diga amém. Lucas 10, olha o que diz a palavra de Deus. Os discípulos haviam feito coisas maravilhosas. Os discípulos haviam sido comissionados. É a comissão dos 70. Os discípulos foram comissionados a pregar, a anunciar o reino de Deus, a pregar e a orar pelo povo. E quando eles retornam, versículo 20 e 21, eles voltam maravilhados, dizendo: Senhor, os demônios se submetem. Senhor, os enfermos são curados. E o Senhor diz para eles: não obstante alegrai-vos, porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado no livro da vida. Amém, queridos? No dia que nós perdermos a satisfação do nosso nome estar no livro da vida, nós vamos perder gradativamente a salvação. No dia que o ministério substituir a nossa salvação, no dia que a nossa família substituir a nossa salvação, no dia que os nossos negócios substituírem a nossa salvação, nós temos que nos preocupar, porque nós estamos nos alegrando mais com esse mundo do que com a vida eterna que Deus nos deu. Quem está entendendo essa palavra? Agora, como é possível ser cheio do Espírito Santo? Se nós vivemos uma vida onde o diabo luta incansavelmente contra nós. Se você não sabia, existe uma guerra espiritual travada a cada dia.
O diabo tem planos de destruição para a sua vida a curto, médio e longo prazo. Ele quer destruir você. Não importa se é hoje, se não for hoje, daqui 2 semanas, se não é daqui 2 semanas, quem sabe daqui 5 ou 10 anos. Mas ele quer destruir você. O mundo, a Bíblia diz que já está no maligno. E como se não bastasse, a nossa natureza é uma natureza ruim. Então, como é que nós vamos conseguir ser cheios do Espírito Santo? Aí é que entra alguns meios que a teologia chama de meios da graça de Deus. Guarde essa palavra. Se possível, vamos repetir para um processo de assimilação. 1, 2 e 3. Meios da graça de Deus. Para ensaio ficou bom. Agora vamos fazer para valer. 1, 2 e 3. Meios da graça de Deus. Quais são esses meios? Primeiro, leitura da palavra de Deus. Meio da graça de Deus. Irmão Tiago, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas eu tenho aversão à Bíblia. Eu não consigo ler Bíblia. Eu não gosto de Bíblia. Eu sinto alergia às páginas amareladas da minha Bíblia. Então eu lamento te informar. Você vai ser um crente superficial. Você nunca vai ter raízes espirituais. Você vai ser como uma plantinha pequenininha, murcha, que fica sempre na superfície. Você nunca vai desfrutar das águas profundas. Você vai ficar sempre na beira. Qualquer vento, derruba. Qualquer dificuldade, a folhinha, a plantinha, aquela folhagenzinha, vai-se embora. Leitura da palavra de Deus e meditação nesta palavra. Enchimento do Espírito Santo. Mudança de comportamento, mudança de vida. Transformação e renovação do entendimento a partir do conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é para nós água que lava os nossos pensamentos e as nossas emoções. A palavra de Deus. Se eu não me curvar diante dessa palavra, eu não vou conseguir ser cheio do Espírito Santo. Ah, mas irmão Tiago, conheço pessoas que têm dons do Espírito. Que coisa boa. Quem dera, vou dizer como o apóstolo Paulo, quem dera todos aqui profetizassem. Que bom seria. Claro, de maneira ordeira, de maneira educada, não como a igreja de Corinto fazia, mas de maneira santa, de maneira correta, de maneira sensata. Que bom seria que todos aqui profetizassem. Mas o dom é dado por Deus indistintamente, não me pergunte por quê. Deus dá a quem Ele quer para uso na sua obra, para aperfeiçoamento dos santos. Essa é uma outra questão. Enchimento do Espírito Santo é mudança no caráter. É mudança na vida. É mudança de comportamento, de sentimento, de vontade, mudança de ser. Amém, queridos? Tem gente que pensa que pecado é o que fazemos. Ah, irmão Tiago, eu não cometo nenhum pecado. É mesmo? Por quê? Porque eu sigo os 10 mandamentos. Aí Jesus vem e tira o escoro da lei. Jesus diz assim, olha, não é se for pego em adultério, é se pensar na mulher do próximo. Pronto, já pecou. Porque felizmente, ele foi enérgico com todos os religiosos de carteirinha. Porque o evangelho verdadeiro não é uma religião pragmática. O evangelho verdadeiro é uma mudança de vida radical. Aí o evangelho vem e transforma a nossa vida completamente. Amém, queridos? Leitura da palavra de Deus, meio visível da graça de Deus. Outra coisa, oração. Irmão Tiago, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas esse negócio de orar é oração para a esquerda e eu para a direita. É oração para a esquerda e eu para a direita. É oração para lá e eu para cá.
Não gosto desse negócio de oração, não. Oração não é para mim, não. Eu acho que dá para ser crente no século 21 sem oração. Eu, queridos, não sou um exemplo. Eu não vou bater no meu peito e dizer assim, me imite no meu tempo de oração. Mas eu reconheço que sem oração é impossível servir a Deus. É impossível nós sermos crentes verdadeiros, genuínos, santos, irrepreensíveis e caminhando para o céu sem oração. É impossível. Nós vamos a cada dia definhando espiritualmente, nos tornando cada vez mais libertinos, mais profanos, mais liberais, mais fúteis, mais banais, mais incrédulos, e vamos perdendo cada vez mais a comunhão com Deus, sem oração. Amém? Outro meio da graça de Deus, para sermos cheios do Espírito Santo, a reunião de culto com outros salvos, como estamos fazendo aqui. Ah, mas irmão Tiago, agora eu estou assistindo muitos vídeos pela internet e eu não vou mais à igreja. Eu gosto de ouvir muitos DVDs de pregadores e eu não vou mais à igreja. Queridos, a igreja, essas reuniões que temos aqui, são reuniões estabelecidas pelos apóstolos. São reuniões estabelecidas pela igreja. Escute o que eu vou dizer a você que não faz questão de ser membro da igreja. Escute o que eu vou dizer. Deus delegou através de Cristo Jesus a Pedro e aos apóstolos o direito de ligar na terra e ser ligado no céu. Deus deu isso para os apóstolos. Se os apóstolos seguissem o evangelho de Cristo Jesus, o que eles ligassem na terra seria ligado no céu. E o que eles desligassem na terra seria desligado no céu. Aí tem muita gente que diz assim, não, mas eu não gosto de congregar, eu não gosto de servir a Deus assim na igreja, eu prefiro ficar na minha casa, eu também consigo ser crente na minha casa. Escute o que eu vou dizer, você vai ser crente por um tempo, mas não por todo o tempo. Porque é impossível nós, com a igreja à disposição, vivermos a parte do rebanho. É impossível isso acontecer. Para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos frequentar reuniões de cultos com outros salvos. Por quê, irmão Tiago? Porque aqui um tem um testemunho, o outro tem uma canção, o outro tem uma palavra de conselho, o outro tem um abraço, o outro tem um sorriso, o outro tem um dom espiritual, o outro tem um talento, e a edificação mútua do corpo de Cristo. Se eu ficar na minha casa achando que lá eu vou ser abençoado, eu vou perder essa variedade de dons que Deus distribuiu para a sua igreja. Amém, queridos? O que mais, irmão Tiago? É necessário observarmos que Jesus disse para os discípulos. Perguntaram certa feita para Jesus por que os seus discípulos não jejuavam. E Jesus disse claramente para os seus discípulos que não era necessário eles jejuarem enquanto ele estava por perto. Jesus disse claramente para os seus discípulos, não é necessário que os meus discípulos jejuem enquanto eu estou com eles, mas vai chegar o dia em que eles vão sentir a minha falta e nesse dia eles vão ter que jejuar. Queridos, jejum é coisa para crente que quer morar no céu. É tão difícil isso, é tão complicado, porque a comida, o alimento, satisfaz o nosso maior prazer. É o maior prazer. O prazer de comer é o maior prazer que temos. Suplanta o prazer sexual. Suplanta. É que nós comemos tantas vezes por dia que nem conseguimos desfrutar do prazer que é comer. Mas fica 3 dias e 3 noites sem comer para você ver o prazer que é comer. Quando você abdica do alimento, você está dizendo para Deus, segundo John Piper, que você se alimenta mais da presença dele do que de qualquer outra coisa. Amém? É um meio da graça de Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser abençoado? Você quer ser um homem, uma mulher de Deus? Você precisa entrar por esse caminho, em nome de Jesus Cristo. Vamos terminar já. É tão lindo ser cheio do Espírito Santo.
Sabe por quê? Porque quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós estamos cheios do próprio Deus. E existe, à luz da teologia, 2 tipos de atributos de Deus. O primeiro atributo é o atributo comunicável, que Deus tem absolutamente, mas reparte conosco. Por isso a teologia chama de atributo comunicável. E eu vou explicar quais são. E existem os atributos de Deus que são atributos incomunicáveis, que só Deus tem e Ele não reparte com ninguém. Por exemplo, eternidade. Nenhum de nós aqui é. Porque eternidade representa aquilo que nunca teve início e que nunca vai ter fim. Só Deus é eterno. Ele não reparte com ninguém. É só dele. Por exemplo, imutabilidade. Nós não temos. Nós mudamos. Nós variamos de humor. Deus não. Deus é imutável, ele nunca muda. Por exemplo, onipresença. Deus está aqui, está em todos os continentes do mundo, em todas as cidades do mundo e habita em todos os crentes do mundo ao mesmo tempo. Ele é o único no universo que pode ser onipresente. Agora, existem os atributos comunicáveis de Deus. Preste bem atenção. E é aí que o Espírito Santo trabalha dentro de cada um de nós. Sabe quais são os atributos comunicáveis de Deus? Amor. Ele é pleno, ele é todo amor, mas ele reparte conosco à medida que nós temos o Espírito Santo. Bondade, justiça, misericórdia, santidade, tudo isso nós conseguimos ter à medida que nos relacionamos com o Espírito Santo de Deus. Irmão, é tão lindo ver a obra salvadora. É tão lindo ver o enchimento do Espírito Santo. Você ouve pessoas que antes eram pessoas truculentas, pessoas ásperas, pessoas difíceis de se lidar, pessoas ignorantes, pessoas estúpidas, pessoas, repugnantes. E hoje você olha para elas e pergunta para a família delas, pergunta para alguém dos amigos, peraí, ele mudou mesmo? Rapaz, da água para o vinho. Mas como é que pode acontecer uma coisa dessa? São a manifestação dos atributos comunicáveis de Deus. O Espírito Santo entrando e trazendo de Deus aquilo que Deus tem de melhor e depositando na vida do homem. Irmão Tiago, será que isso é possível? Vamos terminar já? Então vamos a 1 Coríntios, para ver se isso é possível. 1 Coríntios capítulo 2. Olha o que diz o versículo 9. Preste bem atenção nesse texto. Versículo 9. 1 Coríntios capítulo 2. Olha o que diz o versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Segura aí. Mas não feche a Bíblia não. Segura aí. Esse texto aqui, nós já utilizamos inúmeras vezes para falar do céu. Do céu. Isso é válido, sim. Porque no céu tem coisas que nós nunca ouvimos, tem coisas que nós nunca vimos e coisas que nunca desceram ao nosso coração. Isso é verdade. Pode continuar aplicando isso ao céu. Mas olha o versículo seguinte. Presta bem atenção. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, investiga minuciosamente, meticulosamente. Ele investiga as profundezas de Deus. Irmão Agnello, o versículo 9 não aponta para o futuro. Coisas que os olhos não viram e nem os ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração do homem, Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nola revelou pelo Espírito. Isso não está falando do futuro, não é uma profecia para o futuro, não é algo para o amanhã, é algo para aquele que desfruta de comunhão com o Espírito Santo, ter a cada dia da sua vida cristã. É o Espírito Santo
indo lá, investigando meticulosamente, detalhadamente a grandeza de Deus e trazendo para nós essa revelação. Que coisa gostosa e maravilhosa. Querido, à medida que você tiver comunhão com Deus, à medida que o Espírito Santo estiver na sua vida, à medida que você